Como ter coragem para abordar empresários, empresas, pessoas que você admira, que são seus prospects, e transformá-los em clientes de assessoria de imprensa. Tanta gente perde o sono, perde a paz, arranca os cabelos. Quando chega nesse momento, preciso colocar a mão na massa, preciso conquistar os meus clientes. Eu já fui uma dessas pessoas e por isso separei esse tema para lá de especial para a gente conversar nessa quinta-feira, às vésperas do início de um aquecimento muito poderoso do projeto Jornalista 12K. A partir de segunda-feira, agora, ao meio-dia 12, a gente se encontra todos os dias, durante 14 dias, ao vivo, para falar sobre assessoria de imprensa de uma forma mais aprofundada, deixando você 100% preparado, preparada para o projeto Jornalista 12K. E hoje é a nossa última aula antes desse evento. E você já sabe, né? Toda segunda e quinta a gente está aqui ao vivo às 15h15 e depois só remaneja aí a sua agenda para a gente se encontrar todos os dias. Eu vou almoçar com você ao longo de 2 semanas. E antes de um evento especial, um tema especialíssimo para a gente conversar, como ter coragem para abordar esses empresários, esses prospects e transformá-los em clientes. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o canal Assessor 12K, em que eu ensino você, jornalista, você comunicador, a faturar de 6 a 12 mil reais por mês com assessoria de imprensa. Eu sou a Camila Augusto, tenho 24 anos de assessoria de imprensa no meu currículo e desenvolvi uma forma leve, extremamente lucrativa para a gente trabalhar, ser feliz e ser muito bem remunerado na profissão. Eu tenho isso para mim, eu quero isso para você. Bora para o nosso conteúdo? Essa deveria ser uma live. Se é uma live, deveria ser ao vivo, mas eu preciso te dizer que eu não estou neste momento fazendo ao vivo. Deixei essa live gravada, essa pseudo live, né, gravada. Por quê? Porque estou em trânsito neste momento, estou indo para Brasília participar da mentoria na qual eu sou aluna para trazer conteúdos quentinhos, fresquinhos para você a partir da semana que vem no aquecimento. Mas é claro que assim que eu conseguir ligar meu telefone, eu vou acessar os comentários e vou responder todo mundo. Eu vou ficar muito feliz em saber que você esteve aqui comigo. Então já deixa aqui um comentário para dizer se você gostou do tema e fica comigo até o final. O bom é que se a gente não está ao vivo, você pode até dar uma aceleradinha, caso seja a sua vontade. Bora lá! A gente sente, sim, geralmente um frio na barriga antes de fazer a prospecção dos clientes. Por quê? Porque não aprendemos a empreender. Não ensinam a gente a ser dono do nosso próprio negócio, do nosso nariz, a ter liberdade financeira, geográfica e de tempo. Ninguém ensina. A gente aprende depois que fica adulto, depois que descobre que existe esse caminho, que não é só o caminho CLT, o caminho quadradinho. Principalmente nós que trabalhamos com comunicação, é muito difícil a gente seguir esse caminho para sempre. Por quê? Porque na nossa área trabalha-se muito, ganha-se muito pouco e a gente não quer virar escravo de grupos de comunicação para o resto da vida. E a gente não quer abrir mão dos nossos sonhos. Hoje eu convido você a tirar os seus planos, os seus sonhos da prateleira dos sonhos e transformá-los em planos. Por quê? Porque é perfeitamente possível se você se torna dono do seu nariz, se você se torna empresário de comunicação, ou seja, assessor de imprensa 12K. E uma das partes mais importantes deste trabalho é você prospectar os seus clientes. Você já deve ter me ouvido falar, se você não é novo por aqui, já deve ter me ouvido falar que existe um pilar no meu método que se chama prospecção inteligente. E ele é autoexplicativo, né? O nome é autoexplicativo. Você precisa dos clientes certos. Hoje a gente não vai falar necessariamente sobre como encontrar, mas como você vai ter coragem para abordar. Primeiro, você precisa entender que não é a única pessoa do mundo, ou não são poucas as pessoas do mundo que têm essa dificuldade. Eu sempre tive. Eu tive durante quase, sei lá, 18 anos. Eu tenho 24 anos de assessoria de imprensa. Durante muito tempo eu bati cabeça, eu aceitei qualquer pessoa que quisesse assessoria e tivesse aí acesso à informação de que eu era assessora de imprensa. Eu não sabia precificar, eu não tinha os meus processos muito bem organizados, nada disso. Era um caos.
Então, ser assessora de imprensa era meio penoso durante muitos anos para mim. Até que eu aprendi a fazer isso de uma forma leve, e a gente vai falar sobre isso nesse encontro de hoje. Então, eu quero que você entenda que eu já passei por isso, eu sei que esse sapato dói e dói bastante, dói de verdade, e é super possível desconstruir. E na contrapartida, né? Hoje, se eu sento para conversar sobre assessoria de imprensa com qualquer empresário ou empreendedor, se eu quero fazer uma proposta, dificilmente essa pessoa termina a conversa sem ter verbalizado que quer fazer assessoria de imprensa comigo. Ou seja, se eu consigo, eu que era a pessoa mais travada do mundo para vender, com certeza você consegue, é para isso que estamos aqui trabalhando juntos, tá? Então, aqui ao longo dos próximos minutos, eu vou te ajudar a trazer algumas ferramentas, alguns incentivos, alguns exemplos para você colocar a mão na massa e criar estratégias práticas para ganhar confiança nesse processo de prospecção. Lembrando que não adianta nada o conhecimento que você aprendeu na faculdade, no caso, fazer releases e o básico do dia a dia da assessoria de imprensa, se você não tem clientes. Não adianta, a gente precisa de clientes para desenvolver assessoria. O oxigênio do nosso negócio é o dinheiro, então a gente também precisa trazer os clientes certos que paguem bem para que a gente consiga trabalhar de uma forma digna, de uma forma gostosa, leve, prazerosa, como eu vivo hoje, como eu quero que você viva também. Então, olha só, eu não estou ao vivo, mas eu já falei que eu vou ler as mensagens. Eu quero saber, eu quero que você coloque aqui nos comentários para mim, se você já sentiu frio na barriga na hora de prospectar alguém. Você já esteve nessa situação? Já teve aquela coisa de boca seca, mão gelada, frio na barriga, na hora de chamar alguém, né, para conversar a respeito de assessoria de imprensa? Eu quero muito que você deixe isso aqui para que eu possa, enfim, se for o caso, aprimorar essa live, transformar, desdobrar em outras, para eliminar cada uma das dificuldades, se for esse o seu caso, tá? E eu quero que você me conte também se você já perdeu alguma oportunidade pelo medo de se aproximar de algum cliente. Eu quero dizer para você, primeiro, né, antes de mais nada, quero te ajudar a entender o porquê que esse medo surge. E é perfeitamente comum que isso aconteça com qualquer ser humano. Existem alguns aspectos, no caso, né, psicológicos. Tudo está ligado ao nosso cérebro. Autossabotagem, a procrastinação, a régua muito alta. Se você é uma pessoa muito exigente consigo mesma, isso daí dificulta muito o teu processo de prospecção e outros vários, inúmeros até, aspectos da sua vida. Então é importante você olhar para dentro. Geralmente não é falta de técnica, é falta de confiança. Às vezes é uma insegurança, é um sentimento de rejeição que nem existe, mas você tem essa sensação e ela te paralisa, ela faz com que você se sabote. Você pode ter uma insegurança sobre o seu próprio valor, caso você não seja um grande jornalista, não tenha uma grande história dentro da profissão, ou até mesmo tenha, mas em algum momento, por alguma pessoa infeliz, você tenha passado por uma situação de rejeição, alguém falar alguma coisa para você, de que, de repente, sei lá, de te desmotivando, sabe? Eu não vou dar exemplos muito específicos, mas às vezes a gente acaba escutando de alguém algo que faz com que a gente, sabe, acredite menos na nossa força, no nosso taco, no nosso talento, e isso na hora de você prospectar alguém vem gritar na sua cabeça e você precisa aprender a silenciar. Eu gosto de dizer para os meus alunos para que eles olhem no espelho, então fica para você essa lição também. Quando acabar essa live, se olhe no espelho, veja o seu valor, entenda que você tem muito valor, que você tem uma história, que você tem um repertório, que você tem muita coisa para fazer na profissão. E, inclusive, os clientes precisam de um assessor ou uma assessora como você. Não existem tantos profissionais qualificados para atender uma grande demanda de mercado. Então, você precisa deixar essa insegurança de lado, entender o seu próprio valor para vir para cá, para esse mercado, e começar a provar da delícia de ser um assessor ou uma assessora de imprensa 12K. Esquece o que passou, tá? E outra, se por acaso você escutou uma verdade que te machucou, certamente você já correu atrás para ter repertório, para arrumar um erro ou para suprir uma lacuna aí, uma falha, uma falta, alguma coisa que você tenha no teu repertório.
Se você tropeçou, você certamente não vai tropeçar do mesmo jeito. Então, entenda, estamos todos em constante evolução. Você precisa se sentir abraçado e se abraçar também. Não deixar essa autossabotagem paralisar você e, portanto, atrasar muito mais o seu sucesso, principalmente aqui na assessoria de imprensa 12K. Existem alguns mitos super comuns entre as pessoas que têm esse problema, né? Essa pedra no sapato. E um dos maiores é aquela velha história de se repetir, principalmente internamente, que não é bom o suficiente. Se você não é bom, você vai se tornar. Estamos aqui para isso, você vai poder contar comigo, tá bom? Mas não se diminua, tá bom? Por favor, não se diminua. Não se sinta menos do que você é. E se você for pequeno, que eu duvido, a gente vai colocar bastante fermento no teu repertório para você ser gigante. Para isso você precisa querer. Eu já fui pequena, tanta gente gigante, grande, também já foi pequena, então, sabe, você pode, com certeza você pode. Quero dizer isso para você respirar fundo. Falar, é muito fácil, né? A Camila explicar como é que vende, para ela é tão fácil vender, ela nasceu vendedora. Não nasci vendedora, muito pelo contrário. Então, de verdade, se você soubesse de todas as minhas travas, de todos os meus tropeços, você ia falar com muita segurança. Ixi, se a Camila conseguiu, eu consigo com certeza. Bora para cima, tá bom? E eu não estou me diminuindo, eu estou dizendo para você que existe uma evolução. Eu passei por essa evolução, sou muito feliz por isso. Então, não importa em qual lugar você esteja, a gente vai evoluir juntos, tá? Primeira coisa, a gente precisa fazer o quê? Você já teve aí, já anotou no seu caderninho que você vai se olhar no espelho? Então tá bom. O próximo passo é você construir a sua confiança. Eu quero te ajudar nesse processo. A gente vai colocar tijolinho por tijolinho até fazer com que haja uma blindagem, um muro gigantesco blindando você da sua insegurança, tá bom? Nós vamos construir aí a sua confiança. Como é que você vai fazer isso? Primeira coisa, você entender o seu valor, você conhecer o seu valor. Quando a gente começa a desconstruir tudo que eu falei para você que tem que desconstruir, né, o seu medo, a sua insegurança, a autossabotagem, etc, etc, você começa a localizar dentro de si alguns pontos importantes, alguns pontos positivos que você já sabe que tem, você reconhece que existem. Então, a gente precisa identificar como é que é como é que você enxerga a tua vida, as tuas características como pontos fortes. Para de olhar os pontos de melhoria. Veja aquilo que você tem como ponto forte. Vou te dar alguns exemplos. Geralmente, comunicadores, jornalistas têm a argumentação como ponto forte, a capacidade de envolver, de criar uma narrativa altamente envolvente, de criar um storytelling muito assertivo. Os jornalistas são contadores de história, a gente sabe fazer isso muito bem, a gente recebe estímulos de contação de história desde que a gente nasceu. Então, como que a gente vai contar para as pessoas a nossa história relacionada à assessoria de imprensa para deixar a pessoa encantada com essa narrativa e queira te contratar como assessor de imprensa? Eu te desafio a começar a desenvolver esse discurso. Pode escrever, pode fazer um roteiro verbal e depois você ajusta, você grava, você faz qualquer coisa, mas comece a desenvolver isso, porque é uma narrativa que você vai lapidando com o passar do tempo. Já ficam aqui alguns spoilers do projeto Jornalista 12K, que eu vou ensinar de uma forma mais aprofundada tudo isso, mas você já pode adiantar. Eu gosto disso, eu gosto de ensinar e dar algumas sugestões de mão na massa, porque nada é melhor nessa vida do que você estudar e executar. Senão você vira um eterno consumidor de podcasts, né? Não é o caso. Eu quero que você coloque a mão na massa para fixar melhor as informações e para começar a ter resultados muito mais rápido. Então você precisa entender o seu valor. Identifica, para, depois, pensa, respira, fecha o olho, avalia várias características suas e identifique quais são as mais fortes. É nelas que a gente vai colocar o holofote, tá bom? A gente não vai colocar a luz sobre aquilo que você pode melhorar. A gente vai colocar a luz naquilo que você já é bom. Você só vai lapidar, mas aquilo que você já é bom é o que vai mudar o jogo para você. E com isso, quando você identifica o que você tem de bom, o que tem de forte, o que você já tem alguma segurança, porque reconhece o valor, uma vez que você identifica esse terreno, você consegue respirar fundo e ganhar mais confiança para cada passo que você vai dar aqui ao longo da sua trajetória para a prospecção inteligente. Lembrando que essa aula aqui, ela não substitui as nossas lives de aquecimento e
principalmente, ela não substitui as aulas do projeto Jornalista 12K. Já vou fazer aqui os spoilers para você, que eu já tenho aqui algumas informações prontas. Eu e meu time já temos um roteiro aproximado do que nós vamos apresentar para você, do que eu vou apresentar para você no evento que vai acontecer na segunda quinzena de setembro. Depois eu te passo certinho todas as datas. Acho que é 25, 27, 28. Deixa eu olhar. Depois não, eu vou fazer isso agora. É isso mesmo, 23, segunda-feira, 25, quarta-feira, 26, quinta-feira e 29, domingo. Sendo que as 3 primeiras aulas são as mais importantes. Portanto, 23, 25 e 26 de setembro, às 8 horas da noite, você já, desde agora, você bloqueia a sua agenda, exatamente como eu estou fazendo aqui com a minha. Você escutou o papelzinho rodando aqui? Eu gosto de coisa física. Eu sou jornalista old school total. Gosto de anotar. Já anota aí na sua agenda, tá bom? Nessas primeiras aulas, eu vou trazer para vocês de uma forma mais aprofundada o pilar da prospecção inteligente, além do outro pilar, que é a entrega estratégica. São os pilares do meu método. E com essas informações que eu estou te dando agora, mais o que vai vir no evento especial, você vai virar uma máquina de prospecção de clientes. Assim espero. Se depender de ferramentas, com certeza vai. Então, você precisa aumentar a sua confiança. Olhe para todas as suas características e trabalhe para aumentar a confiança. Isso vale também você se permitir se testar. Não é testar a palavra que eu queria. Se desafiar. Se desafie, tente falar com pessoas que você de repente não está acostumado. Em alguma entrevista coletiva, se você estiver na mídia, você não está acostumado a pegar o microfone, peça o microfone, sabe? Saia da sua zona de conforto, tente fazer algumas coisas um pouquinho mais ousadas para você já ir desconstruindo todos esses sabotadores, silenciando cada um deles, para você conquistar a sua confiança que você precisa para ser um assessor de imprensa 12K, tá bom? O que você precisa também, na hora de se preparar, você vai, tudo bem, não é só você olhar para dentro, você precisa se preparar para atender as pessoas que você vai prospectar de uma forma mais personalizada. Nosso trabalho é de alto valor. Não é chegar com um script pronto e vomitar as palavras ali e achar que está tudo certo. Não, você precisa, é quase que uma venda consultiva, é uma venda consultiva também. Então, você precisa estudar um pouquinho o cliente. Isso também ajuda você a aumentar a sua confiança. Lembra, você não vai ainda prospectar. Eu vou te dar ferramentas para fazer isso de uma forma mais assertiva. Mas vamos supor, veja isso. Escolhe alguma pessoa na internet ou aí na sua cidade, em algum lugar alguém que você admire, e veja se ela poderia ser a sua cliente de assessoria de imprensa, você ficaria feliz com isso. Aí você pode, de repente, pesquisar essa pessoa antes de abordá-la, faz uma pesquisa na internet mais aprofundada, veja os conteúdos nas redes sociais, veja os comentários, veja os stories, veja se tem vídeo no YouTube, conheça um pouquinho melhor a personalidade dessa pessoa, que isso também já vai te dando várias ideias e repertório para você criar essa parte mais personalizada da narrativa de prospecção de assessoria de imprensa. E aí, você, enquanto estiver pensando em como você vai trabalhar as suas reuniões, você precisa entender como fazer um pitch de vendas que seja muito convincente, que seja bom, que seja agradável, que não pareça que você está querendo enfiar a goela abaixo esse serviço para alguém que de repente não quer. Eu gosto muito de falar para os meus alunos para focarem nas dores e desejos. O que é isso? Como é que você foca na dor de um prospect? Você precisa fazer com que ele reconheça que não ter uma assessoria de imprensa é algo ruim para ele, que ele está perdendo grandes espaços na mídia, está perdendo oportunidades extremamente valiosas de aumentar a visibilidade, credibilidade, autoridade, de aumentar os resultados dele por conta dessa visibilidade orgânica que nós, assessores de imprensa, conseguimos para ele na mídia, né? Então, entenda, você precisa fazer com que ele sinta a dor por não estar na mídia. E aí a gente faz o quê? Trabalha o desejo, faz com que ele deseje loucamente ter um serviço de assessoria de imprensa, ter um profissional altamente especializado em ver o que ele tem de melhor, transformar em notícia, encaminhar para a mídia, atrair os olhares da mídia e, portanto, fazer com que ele se torne notícia. Isso a gente precisa trabalhar, tá? Tô falando bem a grosso modo, a gente vai se aprofundar um pouco mais adiante no projeto Jornalista 12K, que inclusive o link tá fixado aqui, viu, gente? Tem
Provavelmente tem na descrição desse vídeo e tem também como comentário fixado, mas pelo menos na descrição do vídeo tem, eu posso te garantir. Então dá uma olhadinha lá, abre uma outra janela para você fazer inscrição assim que acabar essa aula. Mas eu quero dizer para você que a gente vai se aprofundar nisso, mas você precisa já começar a preparar todas essas ferramentas e argumentos que você já está aprendendo aqui. Estou fazendo muitos e muitos spoilers. Mas eu não quero que você espere. Eu quero que você já comece a colocar a mão na massa e executar alguma coisa. Combinado? Se você já é um assessor de imprensa, seja funcionário ou seja assessor da tua própria empresa, pode ser eu presa, não tem problema nenhum, e você de repente tem algum case bacana para compartilhar, ou se você é repórter, é produtor, se trabalha na mídia, não importa que mídia, jornal, TV, rádio, revista, não importa. Tente também refletir sobre a tua história no jornalismo, tua história na comunicação e recupere essas histórias mais bacanas, alguns recortes interessantes, alguma conquista bacana que você conseguiu. Por exemplo, eu, Camila, quando eu consegui emplacar um cliente meu, que era do ramo de Porto, na capa do jornal Valor Econômico, eu dava pulo de 2 metros. Foi uma satisfação gigantesca, porque era um cliente grande, mas não era gigante. Não era algo assim que eu esperasse uma capa. Eu trabalhei duro por essa capa, sabe? Então, grandes conquistas. Assim, se eu fosse nesse momento falar com alguém, prospectar algum cliente que também tivesse desejo de sair num jornal mais focado em números, em economia, um jornal um pouquinho mais sério, como é o caso do Valor, certamente eu contaria essa história de como eu consegui, qual era a pauta, como que o meu cliente foi entrevistado, o que, que a gente fez para ter essa produção, né? Porque foi uma produção de conteúdo intensa para poder atrair a atenção deles e foi uma super produção para poder fazer fotos e para poder receber a jornalista aqui no terminal e as informações selecionadas a dedo aí para que desse tudo certo e uma matéria que deveria ser somente, né? Uma matéria virou capa do jornal Valor Econômico. Então, assim, tenta retomar aí, reviver alguns momentos interessantes na sua vida para que você possa usar como histórias e convencer, encantar a pessoa que você vai prospectar. É importante a gente ter isso no nosso repertório, tá? Muda muito. Quando você tem histórias, quer dizer que você já teve a vivência naquilo e a pessoa fica muito mais tranquila, mais feliz, mais segura de que pode confiar em você, porque você está pronto para isso. Se você não tem história, se você nunca trabalhou com nada, nem mídia convencional, nem em sites menores, nem assessoria de imprensa, o que, que você faz? Você vai começar a fazer isso a partir de agora. Você vai começar a trabalhar assessoria de imprensa, faça parceria com alguém. Quando a gente abrir a turma, se associe com alunos que já precisam de ajuda para divulgar suas notícias, para crescer no mercado. Você pode pensar em ter uma conta pro bono, um pouquinho mais para frente eu te ajudo a organizar tudo isso, essa prospecção, limitar as entregas, né, para você não ficar preso a uma conta que você não vai receber dinheiro para isso, então precisa ser uma prestação de serviço muito estratégica. Então existem vários caminhos que a gente vai se aprofundar mais para frente, mas é interessante você já ter tudo isso aí no seu radar, tá bom? Se você não tem experiência, você vai precisar conquistar. E se você não tem experiência, mais um motivo para você caprichar muito na teoria, tá? Porque se você não tem case, você precisa ter o conhecimento na ponta da sua língua para executar. Você precisa ter o melhor respaldo possível para chegar no mercado com segurança, pronto para lutar com os tubarões, que já são aí dinossauros do jornalismo e da comunicação. A gente vai se aprofundar nisso, mais uma vez eu te falo, no evento, aqui nas lives, eu dou doses homeopáticas, às vezes não tão homeopáticas assim, de conhecimento fracionado. Depois eu entrego para você nesses eventos especiais, eu entrego tudo muito organizado, com material de apoio, com uma sequência lógica seguindo, assim, nossa, você vai gostar bastante, vai explodir sua cabeça. E tenho certeza que nesse momento tem algum aluno meu por aqui que pode colocar no chat neste momento tudo isso que eu estou falando. Não me deixem falar algo que não seja verdade. Sempre tem os meus queridos alunos aqui, então também fiquem à vontade para deixar o depoimento de vocês, para que vocês tragam segurança para as outras pessoas que ainda não são minhas alunas, meus alunos. Então vamos lá, eu quero já fazer um pouquinho mais do que eu tinha pensado. Né? Para essa aula, eu queria falar mais sobre a parte mais subjetiva, sobre o autoconhecimento, sobre você limitar
tudo que for sabotador, tudo que estiver atrasando o seu sucesso, mas é importante você já conhecer um pouquinho da parte técnica também. Então, você precisa entender, vamos lá, vamos para a mão na massa. Você vai prospectar alguém, já vamos começar a preparar você para esse momento de approach, para você conquistar, encantar esse futuro cliente. Você precisa ser natural e confiante. Não adianta você ensaiar scripts, não adianta você falar como se fosse um operador de telemarketing lendo uma notícia que foi, aliás, lendo um formulário que foi escrito por outra pessoa. Gente, um saco, um saco. E é isso que acontece, tá? Eles têm lá o script, eles leem, e é horrível, é mecânico, não tem nenhum magnetismo, não tem encantamento, não tem espontaneidade, não tem nada. Eu, quando estava na faculdade, no primeiro ano de faculdade, eu queria um emprego de qualquer jeito. E aí eu saí procurando tudo que tivesse na minha frente e apareceu, claro, uma vaga de atendente de telemarketing. Lá fui eu, longe para dedéu da minha casa. Foi um negócio horroroso. Tinham, sei lá, 50, 60 pessoas juntas num ambiente só, um negócio barulhento, e os scripts todos na frente da minha cara. Sabe o que eu fiz? Eu nunca mais voltei. Eu fui um dia trabalhar e eu falei, não, não dá para mim, não dá para mim. Então eu sei como é horrível, não tem treinamento, é basicamente ler ou memorizar. Não é para mim e certamente não é para você. Então você precisa entender que você precisa ser natural e confiante. Isso vai ser mais fácil de você conquistar o coração das pessoas. Meios de chegar nesses prospects. Vamos lá. Eu gosto de Instagram. Eu tenho, inclusive, um curso que se chama Imã de Clientes, que ensina você a transformar o seu Instagram num imã de clientes de verdade. Você precisa ter o conteúdo certo, os textos, as fotos, as legendas, os destaques, a bio, os stories, absolutamente tudo preparado para atrair as pessoas. Então, quando você for prospectar alguém, ela vai olhar o seu Instagram e vai ver que tem potencial, fala, essa pessoa sabe do que está falando, porque aqui no Instagram está tudo muito claro, muito bonitinho. E também, o que acontece muito com os meus alunos, comigo não acontece mais porque o meu Instagram eu até tirei do ar, porque eu não estou prospectando, não quero clientes, eu quero alunos, é diferente, eu já tenho os clientes que eu preciso para faturar os meus 12K. Nesse momento eu estou focada em conquistar alunos. Mas os meus alunos que fazem isso que eu ensino, que eu já fiz durante tanto tempo, eles atraem, sim, clientes. Às vezes a pessoa chega no direct na hora. Oi, tudo bem? Eu quero saber mais sobre isso de assessoria de imprensa. Vamos marcar uma reunião? Você não quer me explicar? Então você faz a prospecção ativa e passiva, principalmente pelo Instagram. Dá para fazer pelo LinkedIn? Claro que dá. Dá para fazer em qualquer rede social. Dá para fazer até no Facebook. No que quase ninguém mais olha. Dá para fazer até no YouTube, que geralmente é uma mão só, né? Tem o vídeo que você coloca lá e pronto, mas as pessoas podem se interessar, podem te mandar mensagem, podem te procurar no Instagram. Então, as redes sociais são a melhor forma de você fazer essa prospecção. Eu gosto mais do Instagram, mas fique à vontade para escolher aquela que você mais gosta. E aí você inicia, no caso da prospecção ativa, você inicia essa conversa de uma forma mais objetiva, de uma forma mais estratégica, jogando uma isca poderosa. Isso a gente vai ver com mais riqueza de detalhes no nosso evento gratuito, tá bom? Você precisa entender que o foco, mesmo você querendo vender o seu serviço, portanto, querendo se vender, o foco não é em você, o foco é no cliente. Então, o ser humano gosta de falar sobre si, só que como você não quer uma terapia, você quer um cliente, você vai deixar tudo organizado para que ele fale sobre ele, e aí você só vai falar o estritamente necessário para conquistar e fazer com que a pessoa deseje contratar a sua assessoria. Então, entenda, você vai se preparar, vai fazer as perguntas certas, a pessoa vai responder, você vai conduzir a conversa. Não é manipulação, é estratégia, ok? Você não é uma pessoa dissimulada, você é uma pessoa inteligente que sabe vender o seu peixe e sabe que o teu serviço vai dar uma credibilidade absurda para esse cliente. Então, todo esse processo é extremamente íntegro, tá bom? Você vai conduzir essa conversa da maneira que você já se preparou para isso e vai conseguir provavelmente encantar esse cliente. É importante você também saber que objeções vão surgir. Ah, eu acho que é caro, acho que não é para mim, acho que só artista de cinema tem assessoria de imprensa e tudo mais. Já pense nessas objeções e já tente mapear respostas boas. Os meus alunos têm todas as objeções quebradas. Eu tenho material que eu entrego para ele. Quando você se tornar meu aluno, eu vou te dar esse material também, vai facilitar e muito a sua vida. Mas, por enquanto, já tente aí se antecipar a algumas objeções
objeções. Se a pessoa chegar para você e falar, não tenho dinheiro, você precisa saber exatamente o que você deve responder. Tá certo? Entenda que ninguém vai falar assim numa primeira, assim, na lata. Vai ser muito difícil alguém aceitar essa conversa, esse orçamento, esse investimento de assessoria de imprensa na lata. Vai ser bem difícil mesmo. Porque não é um processo barato, não é um serviço que você compre por R$ 300. Eu sugiro que os meus alunos comecem com o valor de R$ 3.000. Então, você precisa entender que a rejeição faz parte do processo. Ninguém vai aceitar de cara, provavelmente, né? Não vai aceitar de cara sem chorar ou sem falar que vai pensar ou sei lá o quê, mas faz parte do processo. A gente recebe muito mais nãos do que sims no início de uma trajetória, até que você consiga ter um discurso muito bem alinhado, uma argumentação muito assertiva, os exemplos que sejam encantadores, até que você consiga de fato vender o seu peixe. Não dá para achar que só porque você é uma pessoa da comunicação, você vai ser uma vendedora. Não é automático, tá? Não é uma coisa. Se você é um bom comunicador, você sabe vender muito bem. Não necessariamente. A gente precisa lapidar muito as nossas técnicas e ter muita prática. Então, não se frustre se na primeira, segunda, terceira tentativa você não fechar contrato. É isso mesmo. Quanto mais você errar, mais você afia o seu machado e mais você consegue sim num futuro próximo. Eu antes tomava 10, 15 nãos para receber um sim, hoje é difícil vir um não para mim, porque tudo foi muito bem pensado. Não é só porque eu arraso na reunião. Eu nem sei se eu arraso, mas é o que eu mando bem, eu mando bem. Assim, até quando eu não quero vender o último cliente, eu já contei essa história, não sei se você já me ouviu falar, meu último cliente eu não queria vender. Eu fui viajar para Campos do Jordão num feriado, final de semana, lá com 3 casais. E estávamos nós ali na fogueira, comendo marshmallow, olha que loucura, ou fundi, a gente começou essa conversa no fundi, e cada um falando sobre o seu trabalho, eu falei sobre o meu, os olhos dele brilharam, eu nem imaginei que ele estava despertando o desejo, né, de ter uma assessoria. Falamos um pouquinho mais durante ele me fez algumas perguntas, eu respondi despretensiosamente, e quando eu cheguei no domingo, tudo bem, dormi, acordei, segunda-feira tinha uma mensagem dele, Camila, eu quero contratar você como minha assessora de imprensa. Então, até quando a gente não quer vender, quando você conhece o processo, você consegue vender. Eu consegui, você consegue vender. Mas isso é uma construção. Não ache que você é o girar, entreguei agora a minha idade. Mas não acho que você é, nossa, a única pessoa. Nossa, a Camila falou que eu tenho que tomar 5, 6 nãos, no mínimo 10, 20 nãos. Tem aluno meu que já tomou 50 nãos, mas fechou um contrato gigantesco de R$ 10.000 por mês. Então não é para você ficar triste se chegar algum não. Como diz Conrado Adolfo, cada não que você toma é um não a menos que você precisa tomar na sua trajetória até fechar o seu próximo cliente. Então faz parte, tá bom? Não é porque não é nada pessoal, não é contra você. Às vezes não foi a pessoa certa que você prospectou, às vezes ela ainda não está no momento dela, não está preparada para ter uma assessoria de imprensa. Às vezes você prospectou errado, às vezes tem muita coisa que pode acontecer que pode justificar ela não querer você como assessor de imprensa. Mas não é nada pessoal, tá bom? O que mais que a gente pode pensar a respeito disso? Você precisa é muito importante. Essa parte final, a gente já está caminhando para o final, tá? Ela é extremamente importante. Eu preciso que você combine comigo que vai caprichar na resiliência e na persistência. Não adianta nada você paralisar no primeiro não, não adianta você ficar se vitimizando, não adianta você achar que, ó, a vida, ó, azar, tudo acontece comigo, porque, nossa, eu sou azarado, nunca vou ter condição de fazer algo assim, não é para mim, eu não nasci para isso. Para com isso, tá? Eu sei que os sabotadores, eles são fortes, mas você é mais forte do que eles. Você precisa persistir. Não é do dia para a noite que a gente fecha 10 contratos, até porque eu não quero que você feche 10 contratos. Quero que você feche de 3 a 4 contratos de clientes que te paguem de 3 a 4 mil reais cada um, para no final do mês você ter os seus 12K de faturamento. É isso que eu quero, para isso que a gente trabalha aqui. Então, me promete, por favor, que você vai ser resiliente, que você vai ser persistente, que não vai desistir no primeiro não, que não vai achar que não é para você. Pelo menos se você não tiver feito, sei lá, pelo menos 500 abordagens de prospecção, pelo menos umas 3 ou 4 ou 5 reuniões, seguindo o método intensamente.
seguindo o método de verdade. Não é só o que você pega superficial aqui na internet, não. Você vai participar da jornada, você vai se tornar meu aluno, você vai colocar a mão na massa, e aí você com certeza vai fechar negócio. Até porque se não fechar, tem todo o nosso suporte aqui para te respaldar. E uma comunidade linda, maravilhosa, extremamente engajada e competente para te ajudar também. Então, respira, não precisa ficar aí sofrendo. Ai, não consigo, ai, não tenho coragem, ai, não sei o que e tal. Respira. Tudo que eu te falei aqui hoje já vai te dar muito mais vontade, muito mais coragem para agir, para você ter esses resultados e conquistar a sua liberdade financeira. A assessoria de imprensa 12K é isso. É você ter liberdade, você ter reconhecimento, respeito, uma boa remuneração, você ser feliz, você curtir a profissão de jornalista sem precisar abrir mão da leveza. Tudo isso é a assessoria de imprensa 12K e é exatamente isso que eu desejo para você. É o que eu ensino e é o que eu desejo para você. Então, para a gente conseguir cumprir aí, ter o fim da nossa live com menos de 40 minutos, que é a média que eu gosto de seguir aqui, entre 30 e 40 minutos cada encontro, que não seja de eventos especiais, eu paro por aqui, convido você a fazer tudo aquilo que eu falei ao longo desses últimos 35 minutos. Se olhe no espelho, avalie os seus pontos fortes, silencie os sabotadores, tire a luz dos seus pontos de melhoria, seus pontos fracos, né? Que não são fracos, que certamente a gente pode lapidar para você ter muito mais sucesso. E, acima de tudo, assim, a única coisa que você não pode deixar de fazer hoje, sem falta, é se inscrever para o projeto Jornalista 12K, que é esse evento gratuito que acontece a partir do dia 23 de setembro, em que eu vou trazer para você. Olha só, 23 de setembro não é o dia que começa a primavera? Se não me falha a memória, é. Então a gente vai ter uma vida muito florida daqui por diante. Eu quero que você, ainda em 2024, consiga chegar nesse faturamento entre 6 e 12 mil reais por mês com assessoria de imprensa. É possível, mas eu preciso de você, do seu esforço, da sua resiliência, do seu sangue no olho, da sua participação. Afinal de contas, a gente vai construir um futuro melhor. Então, eu preciso da sua mão na massa. Arregaça essa manga aí e bora trabalhar, tá bom? Clica aqui embaixo, faz a sua inscrição e se programa para participar também do aquecimento para esse evento especial. O aquecimento são 14 lives, sempre ao meio-dia e 12. Começamos na próxima segunda-feira. E o evento são apenas 4 aulas densas, extremamente densas, profundas, para você sair com a cabeça saindo fumaça, soltando fumaça. Pode se preparar, porque vai sair fumaça da tua cabeça. E no final das contas, eu quero você ganhando bem e sendo feliz fazendo jornalismo. Combinado? Espero que você tenha gostado desse nosso encontro, dessa pseudo-live que eu fiz com muito amor e carinho para você, como se fosse uma live mesmo. Você percebeu, né? Não tem gravação, não tem emenda. Se gaguejei, foi gaguejado. Se eu precisei fazer um ajuste de palavra, foi assim mesmo. Todas as pequenas falhas aí que aconteceram ao longo da transmissão, eu mantive para a gente não perder esse clima de live que temos aqui geralmente 2 vezes por semana no canal, quando não estamos em pré-evento ou evento. Muito obrigada pela sua companhia, espero que você tenha gostado desse conteúdo que eu preparei com muito amor para você. Um beijo enorme e a gente se encontra ao vivo segunda-feira, a partir do 12h12, aqui no YouTube, também simultâneo, provavelmente, no Instagram e no Facebook. Mas eu quero que você esteja comigo aqui no YouTube, porque a experiência na horizontal, com o chatzinho do lado, desse lado para mim, para onde que é? Que lado que é para você? A experiência com o chatzinho é muito mais legal. E claro, você participando, trocando comigo, com as outras pessoas. É isso, não vou ficar falando mais na sua orelha. Um beijo enorme. Obrigada mais uma vez. A gente se encontra segunda, 12h. Até lá!